Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre segurança na cidade de Santos. E sobre isso eu converso então com Sérgio Delbel Júnior, secretário de Segurança da cidade. Tudo bem? Muito bem-vindo, secretário. Boa noite, Roberta. Boa noite a quem nos assiste. O que é o programa Santos Segura? Vamos começar falando sobre uma novidade que está acontecendo em Santos? Na realidade, Roberta, é um pacote de várias medidas que envolvem não só ações do município, próprias do município, da Guarda Municipal, ações de fiscalização, força-tarefa, mas também ações que envolvem ambas as polícias, em especial a Polícia Militar, como a atividade delegada, por exemplo. Nós fizemos um convênio com o Estado recentemente, que já está valendo, e isso proporciona a possibilidade do município contratar policiais militares nas suas horas de folga para trabalharem no nosso município. Além disso, por determinação do prefeito, foram alugadas 6 viaturas e 4 motocicletas para serem colocadas à disposição desse tipo de ação para aumentarem ainda mais o efetivo da Polícia Militar presente nas ruas de Santos. Então isso favorece não só a população, como ações de interesse da Prefeitura, como fiscalizações, força-tarefa, atividades irregulares da nossa cidade, alguns bailes que são promovidos sem autorização e que causam perturbação do sossego e assim por diante. Hoje a gente pode dizer, secretário, que Santos é uma cidade mais segura? Olha, se você perguntar para o senso comum, as pessoas do senso comum, sempre alguém vai ter queixa em relação à segurança e isso é absolutamente normal. Mas se você for analisar o que acontece no dia a dia e analisar principalmente as estatísticas criminais, nós vamos ver que nós temos índices altamente positivos, históricos, se comparados à média dos anos anteriores. Então, os crimes mais graves, que são aqueles atentatórios contra a vida, o homicídio, o latrocínio e assim por diante, eles despencaram nos últimos anos. E até aqueles crimes que são um pouco mais difíceis de ser combatidos, como o roubo e o furto, também tiveram uma queda acentuada. Isso se deve, na nossa avaliação, a um conjunto de medidas adotadas pela Polícia Militar, pela Polícia Civil e também pelo município. Porque o que a gente percebe é que às vezes existe a questão da segurança e tem a questão da sensação de segurança, né? Às vezes uma cidade ela pode ter esses números de segurança, mas a pessoa ainda se sente muito insegura. Olha, isso que você acabou de falar é primordial. Existem estudos no mundo inteiro, principalmente em países da Europa, sobre a sensação de segurança ou de insegurança e assim por diante. Então, isso envolve estudos da arquitetura urbana, o planejamento das cidades, a infraestrutura das cidades e assim por diante. Então, para quem está nos assistindo, ter uma ideia do que a gente está falando, de uma maneira muito simples, muito rasa. Se você pega uma rua de movimento na sua cidade, vamos colocar Santos, durante o dia, se você precisar ir nessa rua, muito provavelmente você não vai ter nenhum tipo de preocupação em relação à sua segurança. Se você precisar ir nessa mesma rua de madrugada, você vai ter preocupação com a segurança. E a diferença não está em ter polícia ou não, nós não estamos falando disso. É simplesmente da ocupação dos espaços públicos. Quando você tem uma rua movimentada, uma rua de comércio, e as pessoas indo e vindo, movimentos de carro e assim por diante, por incrível que pareça, isso contribui para aumentar a sensação de segurança. Aí entra também, né, como o senhor falou, essa questão da urbanização, questão da iluminação, ruas que são extremamente arborizadas, eu dá um recebo certo impacto. até hoje, isso desde que eu estava na polícia, ofícios, eu recebia, né, de prefeituras, de câmaras de vereadores e assim por diante, pedindo para aumentar o policiamento em determinado local, porque a rua é escura. Então não se trata de ser uma rua com alto índice criminal, simplesmente é uma rua escura e isso causa sensação de insegurança nas pessoas. Então, em vez de você colocar o policiamento, muitas vezes é melhor você colocar a iluminação. Você já melhorou, já resolveu o problema. Então tem que saber exatamente qual é o problema, né, secretário? Deixa verdade. eu voltar agora aqui para o programa Santos Segura. Entre outras coisas, esse programa ele prevê a assinatura de projetos de lei que visam a valorização dos guardas civis. Que projetos seriam esses? Foram assinados pelo prefeito na semana passada, a gente está muito feliz com isso.
Então, basicamente, são incentivos para os nossos guardas municipais, principalmente no que diz respeito a atividades operacionais. Para você ter uma ideia, e também quem nos assiste, a última licitação que a gente fez de compra de uniformes para os guardas municipais ultrapassou 1.200.000 para nós fornecermos uniforme para a nossa tropa. E não conseguimos comprar para todo mundo, porque é uma coisa muito complexa, difícil e cara. Então, hoje, o que nós estamos fazendo? Caso aprovado pela Câmara de Santos, o guarda municipal vai receber um valor no seu salário mensalmente e, com esse valor, ele faz a manutenção e compra de uniformes novos. Pelas nossas contas, a economia para o município é de mais de R$ 600 mil por ano. Isso é importantíssimo. E vai proporcionar que o guarda municipal possa se trajar corretamente durante o seu serviço e assim por diante. Estamos em via também de parte do efetivo usarem arma de fogo durante o serviço. Então, existe um acréscimo no salário do guarda municipal que for trabalhar armado, ele vai ter um acréscimo, porque evidentemente ele vai correr mais riscos, outras responsabilidades, o treinamento dele e assim por diante. Vai ter uma preparação específica para esses agentes? Na realidade, há mais de um ano a gente vem preparando esse pessoal. O preparo, ele não diz respeito só a você saber manusear uma arma e atirar contra um alvo. O preparo principal é aquele psicológico e aquele também em termos de segurança jurídica da ação do nosso profissional. Então, nós contamos com uma parceria muito forte com a OAB, na Câmara Temática de Segurança que eles têm, o Dr. Elton dos Anjos, que capitaneou isso, e os nossos guardas foram submetidos a várias palestras. E agora está chegando a hora deles fazerem a habilitação propriamente dita, vão aprender a manusear e atirar com essas armas. Dentro desse programa Santos Segura também se falou sobre obras de equipamentos voltados à segurança. São empreendimentos que vão ser construídos? O que seriam esses equipamentos? A cereja do bolo dessas obras, desses empreendimentos, eu posso garantir para você, para a população de Santos principalmente, o nosso centro de controle operacional, ele deve ser inaugurado no primeiro trimestre do ano que vem. Ele não fica nada a dever a nenhum CCO do mundo. Não só pelas instalações físicas que já estão praticamente prontas, mas principalmente pela tecnologia que está sendo incorporada ao nosso centro de controle operacional. Então, para a gente ter uma ideia, vai entrar uma ligação com qualquer tipo de ocorrência, não só para ocorrências de natureza de segurança mesmo, né? De zeladoria, uma queda de árvore, um acidente e tudo mais. Na medida que essa ligação entra, sem maiores contatos manuais, a ocorrência é codificada pela telefonista e a partir daí a inteligência do CCO ele já vai disparar as mensagens para todos os órgãos que constam do protocolo de atendimento daquela ocorrência, inclusive com a possibilidade de já disparar para tablets que serão no futuro incorporados às viaturas. Então isso permite um tempo de resposta muito mais rápido e muito mais seguro, e isso evidentemente só tem a beneficiar quem mora em Santos e os nossos turistas. Esse é apenas um exemplo. E a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre segurança na cidade de Santos. Nós voltamos já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é segurança na cidade de Santos e sobre isso eu converso com o secretário de Segurança, Sérgio Delbel. Secretário, a gente está falando sobre a Guarda Civil Municipal, o programa Santos Segura. E existem dados que mostrem os trabalhos da Guarda Civil Municipal de Santos? O que já avançamos em relação a isso? Sem dúvida nenhuma. Nós temos produção de estatística de cada ação da Guarda Municipal, né? Nesse centro de controle operacional que falei agora há pouco, já existe um programa que foi desenvolvido pelos técnicos da Prefeitura, o SIG Santos, e lá você tem a cidade de Santos com tudo que ela contém. Então, se você, numa emergência, numa urgência, você necessitar de qualquer tipo de dado de uma rua, de um prédio, de um posto de gasolina, de um ponto sensível, você tem. E todos os atendimentos que a Guarda Municipal faz
Já de hoje, eles já são convertidos em números, em estatísticas. E isso serve para quê? Para você manchar o mapa da cidade com os tipos de ocorrência mais recorrentes. E a partir daí estudar ações para diminuir o número de incidência dessas ocorrências. Isso já existe, já está implantado e é uma tecnologia feita pela própria Prefeitura de Santos. Existe uma perspectiva de ter um aumento nesse efetivo da Guarda Municipal? Muito em breve, o prefeito já assinou, foi iniciativa do próprio prefeito. Nós teremos um edital para concurso público para 150 novos guardas municipais. E a novidade para esse concurso é que as pessoas que forem admitidas nesse concurso, eles vão fazer o curso de formação de guarda municipal e, em paralelo, também já serão habilitados para trabalharem armados assim que se formarem. Ou seja, hoje a gente tem uma parte da equipe que está sendo habilitada. A partir daí, então, todo mundo que passar por esse curso vai ter essa habilitação para ter o porte de arma. Sem dúvida, desse edital em diante, todos os guardas municipais que adentrarem na corporação, eles já passarão, assim que formados, se forem aprovados, trabalhar armados. Se a gente fizer uma perspectiva dos bairros de Santos, hoje qual que é a área ou o bairro que mais sofre com relação à violência e insegurança? Olha, não existe, felizmente, uma concentração muito grande desses crimes que esses mais comuns. Se você pegar as manchas, né, os hotspots da cidade, você vai ver que isso é muito dinâmico. Por quê? Os sistemas inteligentes, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, que tem comando próprio, eles detectam em tempo quase que real qualquer acúmulo de ocorrência nos nossos bairros. Então, isso sendo detectado, o policiamento é intensificado nesses locais. E a partir daí, a tendência é que ele se espalhe. Mas o que a gente pode dizer é que, quanto mais degradado for o ambiente, a possibilidade de ocorrerem mais crimes é um pouco maior. Hoje, a Guarda Municipal ela tem o poder de prender infratores? Não. Qualquer pessoa, pela Constituição, tem o poder de prender desde que seja em flagrante delito. Então, a Guarda Municipal ela está caminhando, ela era uma guarda há alguns anos, uma guarda patrimonial, e ela passou a trabalhar, além disso, ela passou a servir o cidadão. Então, hoje, a presença da Guarda Municipal já é sentida nas ruas, nós temos uma frota muito maior do que era, temos um efetivo maior e um leque de ações muito maior. E os guardas municipais, homens e mulheres, têm feito várias prisões em flagrante e assim por diante. Agora, secretário, a gente está falando de locais pontuais e a Guarda Municipal ela tem ficado várias vezes, ou quase que diariamente, ali em frente ao túnel do VLT. Nós estamos morando lá praticamente. Exatamente. Isso foi feito apenas por conta da Cracolândia, que se tornou ali no túnel, ou teve um foco também no tráfico de drogas ali no local? Qual é a estratégia que vocês adotaram? Então, foi uma demanda que veio crescendo, o número de pessoas com esse tipo de problema de saúde e problema social foi se acumulando naquele local. Aí o prefeito foi fazer uma visita nas proximidades do túnel. Em seguida, a gente fez uma reunião de trabalho e decidimos ocupar aquele espaço. A gente conta com o apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil também. E o problema, acredito que esteja naquele local, o problema está resolvido. Nós não vamos tirar o efetivo de lá, pelo contrário, a ideia é, assim que possível, a gente reforçar as ações para que aquilo nunca mais volte a existir. E também, aquele espaço público, ele está passando por uma transformação. Então, a prefeitura está construindo um parquinho infantil, está dando uma urbanizada naquela micro-região. Tudo isso para quê? Para recuperar aquele ambiente e que a gente contribua também positivamente para a segurança, não só sobre o aspecto policial, mas também sobre o aspecto de levar cidadania para as pessoas e assim por diante. Na parte social, né? Exato. O que a gente percebe, secretário, é que existe uma presença muito forte dos guardas municipais do túnel
para o Canal 1, em direção ali ao Canal 1. A Uhum. outra parte ali do túnel também é Santos, naquela partezinha da divisa. Ali também vai ter a presença de guardas municipais? Está tão Lá, forte quanto não? nesse outro lado do túnel, quem está cuidando é a Polícia Militar, por meio de rondas, policiamento com motocicleta, viaturas, assim como a parte de cima do morro. Ah, tá. Então existe dos Existe, dois lados existe. algo relacionado à Sim, segurança e a também. própria Guarda Municipal, ela se utilizando de viaturas e motocicletas, cuida também daquela parte do orquidário, daquelas ruas da Do Sabesp e entorno assim ali, por né? diante. Isso. Tá, ok. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre segurança na cidade de Santos. Nós voltamos já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é segurança na cidade de Santos. E sobre isso eu converso com Sérgio Delbel Júnior, secretário de Segurança do município. Secretário, a gente está falando sobre a questão da Guarda Civil e no primeiro bloco o senhor chegou a falar sobre o sistema de monitoramento. Esse sistema de monitoramento vai ser expandido e ele deve chegar na Zona Noroeste? Como é que está a situação? Olha, nós começamos com 170 e poucas câmeras. Hoje esse número ultrapassa 1.200 câmeras e o prefeito já determinou a compra de cerca de 250 novas câmeras. Então, hoje em dia, todas as regiões de Santos têm monitoramento por câmeras. Nós utilizamos câmeras fixas e câmeras tipo Dome, que são aquelas que têm um giro de 360 graus, que tem um zoom. De acordo com a característica do local, a gente coloca um tipo de monitoramento. Todas elas por fibra ótica, que convergem para o nosso central de monitoramento. Com a chegada do CCO, isso vai ser implantado, isso vai ser ampliado e serão incorporadas novas tecnologias a essas câmeras. Você hoje, uma câmera comum, você consegue, por meio de softwares, deixá-la mais inteligente. Você não precisa deixar uma câmera dentro de um ambiente, por exemplo, fechado, você não precisa ficar monitorando essa câmera o tempo todo. Ela pode ser programada para, em caso de intrusão de uma pessoa ou da deixada de um objeto, um volume, alguma coisa assim, ela sozinha detecta isso e toca um alarme no monitoramento. Com isso, a gente não precisa perder, entre aspas, tempo, ficando o tempo todo olhando para aquele monitor. Ela trabalha por nós. Inteligente, avisa. Inteligente. Fora isso, isso serve também para ambientes de rua. Nós já temos essa tecnologia em alguns lugares aqui em Santos e estamos também incorporando a tecnologia de leitura facial. Isso vai começar na obra que vai ser entregue em breve lá no Jabaquara, da nova escola, policlínica e assim por diante. Os alunos não vão mais precisar, as professoras não precisam mais fazer chamada. Só pela câmera? Só pela câmera já é a chamada. E para funcionários a mesma coisa. Então isso, além de aumentar o nível de segurança do local, dá uma confiabilidade ao sistema muito melhor. Isso já existe, secretário, em alguma cidade da região, esse sistema de monitoramento? Com esse tipo de câmera, não? Eu desconheço. Acredito que sim, acredito que na Praia Grande nós tenhamos alguma coisa. Esse tipo de tecnologia, por exemplo, e eu confesso que eu não sei dizer se a gente vai chegar a esse nível, mas podemos, isso é uma tranquilidade maior para os pais. Então a criança ou adolescente vai para a escola. No momento que ele chega na escola, ele é detectado pela câmera e reconhecido. Se no horário de início da aula aquele aluno não foi detectado, imediatamente pode ser disparado uma mensagem para o celular dos pais dizendo: seu filho não está na aula. Ou se o filho sai durante a aula, no meu tempo era cabular a aula, hoje em dia eu não sei como é que fala. Se o aluno foge da aula, da mesma forma isso vai ser detectado e comunicado aos pais. E aí então vai ter uma comunicação entre a escola, a guarda municipal e os pais, é isso? Sim, como é que chega? Na guarda municipal em relação ao monitoramento, Okay. não essas atividades escolares, isso é uma coisa própria da vida da escola. Interessante isso, hein? Muito. É tipo um Big Brother agora, então, Exatamente. na escola, né? E a gente pode incorporar, já estamos estudando também, o reconhecimento facial em algumas ações na cidade. Por exemplo, quando você tem um grande show, uma grande prova esportiva, um jogo de futebol,
você pode temporariamente colocar a tecnologia de reconhecimento facial para aquele evento e ligar ao banco de dados. E isso permite que, se houver alguma pessoa procurada, alguma coisa assim, isso é fácil de detectado identificar. também. A questão das escolas também facilita a questão de apreensão de drogas, né? Eu acho que é bom para tudo, né? É um assunto que já foi polêmico no passado, mas eu acho que isso está superado, porque está comprovado que melhora a segurança das pessoas. A gente teve aquele caso em São Paulo, lamentável, daquele massacre numa escola, né? Vamos imaginar que tivesse um reconhecimento facial Sim. e catracas. O autor dos disparos não teria livre acesso como teve a escola. Por quê? O rosto dele não seria reconhecido pelas câmeras, Então ele não não dá o conseguiria acesso à passar pela entrada. catraca. Os drones, secretário, também estão sendo utilizados nas questões Nós de estamos segurança? eles já estão comprados. Nós, em breve, 8 guardas municipais iniciarão o curso de pilotagem dos drones, né? Então, logo eles tenham esse aprendizado feito, a gente já começa a utilizar. Isso é muito bom também para ações pontuais. E também para controle de áreas ocupadas de forma irregularmente. Então, você não precisa se deslocar para tão próximo dessas áreas. Você solta o drone, ele tem uma câmera de alta definição, você grava essas imagens e depois analisa e toma as providências. Tá ok, então. Secretário, muito obrigada pelas informações. A gente espera ter uma cidade mais segura, uma Baixada Santista mais segura e uma temporada aí também segura para todo mundo. Muito obrigada. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.